Hoje, 19 de março de 2025, 214 é o número do nosso encontro de hoje. Mas antes de falarmos a respeito do conteúdo do encontro, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Na nossa tela mental, vamos colocar aquela imagem de Jesus que conhecemos. Entramos em sintonia com Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Amigo Jesus, queremos te agradecer a oportunidade do aprendizado. A oportunidade da evolução espiritual. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado. Queremos agradecer também a esses amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram, nos auxiliam. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Em especial, nosso agradecimento a Eurípides Bassanufo. Muito obrigado, querido irmão, pelo despertar. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Hoje nós vamos dar sequência a partir do quadro que paramos. Vamos voltar a um anterior do processo reencarnatório. Mas antes, vamos responder a última questão que nos foi enviada. Porque nós pedimos, e a pessoas de vocês, uma questão. E uma pessoa que fez 3. Eu ia fazer 10. Não é? Fez 3. Quer dizer, da próxima vez, eu vou responder apenas uma. As outras vão ficar para depois. Porque isso é falta de respeito. Eu pedi 3. Eu sei quem foi. Posso falar quem foi? Mas Valério. Quando tu fala assim, é Valério. Então, vamos responder a última questão. E ela colocou. Aliás, é uma questão, tanto quanto emblemática, mas nós achamos os fundamentos necessários para podermos tecer algum comentário a respeito. Vamos em frente, então, aqui. Você perguntou, eis a resposta. Como explicar o planejamento reencarnatório que viveu Jó? Conhecem Jó? Jó é um personagem bíblico. Um personagem bíblico que viveu cerca de 5, 6 séculos antes de Jesus. E alguns atribuem a história de Jó a Moisés. Foi escrita por Moisés. Outros não sabem por quem a coisa aconteceu. Mas a história de Jó está no Velho Testamento, está lá para quem quiser conhecer todos os detalhes da história de Jó. E há um ensinamento muito importante na história desse nosso irmão. E nós vamos abordar justamente o que diz respeito a esse processo do planejamento reencarnatório, certo? Há outras coisas que aconteceram com Jó ao longo da sua jornada, viveu, diz a história que ele viveu mais de 140 anos, Tudo é possível, mas há sempre uma incógnita nisso aí, porque muitos ignoram até, eu também, quem realmente escreveu. Atribuem alguns a Moisés, mas
não temos a certeza. Mas vamos falar do planejamento reencarnatório que viveu Jó. Vamos lá, vamos iniciar aqui. A história de Jó, personagem bíblico, ocorreu entre os séculos 6 e 5 a.C. A história foi escrita em hebraico e está presente no Antigo Testamento da Bíblia. Quem pegar a Bíblia vai lá, tem lá a história de Jó todinho. E alguém me fez viver aquilo tudo novamente. Mas quem tem perspicácia, quem conhece realmente evangelização de espíritos, nas primeiras linhas, colhe logo a interpretação da totalidade da história do Jó. Vamos ver. Afirmam alguns que foi escrita por Moisés, como eu falei. Simples e resumida análise sobre o planejamento reencarnatório de Jó. Analisando a história, verifica-se que seu fato do espírito foi construído para que Jó comprovasse seus sentimentos. Jó não tinha provas ou expiações a serem resgatadas, a se regenerar. Ele não tinha nada que houvesse cometido para que naquela reencarnação, naquele reencarne, ele tivesse que cumprir alguma prova ou alguma expiação. Assim como nós, ele estava reencarnado para comprovar os sentimentos que trazia e que dizia ter, que já havia desenvolvido. Fidelidade a Deus. Oi? Fidelidade a Deus. Ele teve uma reencarnação para a comprovação dos sentimentos. Tanto é... Ele foi testemunho da confiança e fidelidade que ele tinha em Deus. Testemunho vivo. Eu confio também a Deus. Então, vamos dar sequência aqui. No seu planejamento reencarnatório, colocando-se em pauta o transcorrer da sua existência, verifica-se a derrocada que atravessou sem blasfemar. Ele não blasfemava contra Deus. Pelo contrário, compreendendo o teste ao qual era submetido, ele compreendia a situação na qual se encontrava. Ele teve situações seríssimas, mas ele encarou tudo de uma tranquilidade. Jó não passava por provas ou expiações, apenas aconteciam fortes dificuldades para comprovar seus sentimentos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu até a família, perdeu o filho, perdeu tudo. Perdeu o gado que tinha, perdeu tudo. Recebeu, depois conseguiu conquistar tudo em dobro e até mais do que isso. Ele não vacilou. Ele não vacilou. Ele sabia o porquê estava lhe acontecendo. Veja o exemplo para nós outros. Compreendermos as situações que estão acontecendo conosco para melhorarmos, para que possamos realmente aprimorar os sentimentos, compreender. Isso aqui está muito ruim, isso aqui não presta, não, mas eu estou passando por... Isso é blasfemar contra Deus. Ok? Reclamar é blasfemar contra Deus. Por isso o André Luiz colocou: reclamar é ferir-se. Então, quando a gente começa a achar que está ruim, isso aqui não, porque eu estou passando por isso está me incomodando, você está blasfemando. Compreenda a situação. Ele compreendeu toda a situação pela qual atravessava. Quer dizer, é um espírito que tinha realmente já interiorizado
o que ele necessitava fazer no seu planejamento reencarnatório. Foi todo preparado para isso. E ele cumpriu piamente. Tanto é que ele cumpriu piamente e teve um acréscimo de receber tudo em dobro do que aquilo que havia perdido. Vai perder tudo, você vai tomar derrocada, perde tudo, quero ver como é que você vai se comportar. Vai achar que está ruim, vai achar que não está bom, vai blasfemar, vai dizer que Deus não olhou por ti, como é que você vai agir? Ele tranquilamente. Inclusive alguns falaram com ele a respeito, né, achando estranho o comportamento dele, e ele se pronunciou, de certa forma, agradecendo a Deus tudo que estava acontecendo. Olha, que ensinamento fabuloso para nós outros que aqui estamos. Podemos então afirmar que sua memória existencial funcionava satisfatoriamente, ok? Porque ele estava em boa sintonia. Então ele tinha a ajuda plena do seu guia espiritual. A mediunidade dele funcionava 100%. Ele conseguia captar tudo o que o seu amigo espiritual o inspirava. Essa é a mediunidade. Olha a importância da mediunidade. Mediunidade com Jesus é assim. Mediunidade é importante demais. Importante demais. Porque se você se deteriora, você tem pensamentos que não prestam, faz coisas que não prestam, comportamentos indevidos, você bloqueia as inspirações, a tua mediunidade fica prejudicada. E aí? A tua glândula pineal fica soltando cispas, fica cheia de caroço preto. Porque a nossa glândula pineal, ela justamente é a antena mediúnica. É uma glândula importantíssima para todo o corpo, para todo o organismo. E olha que ela é tão pequenininha, né? As pequenas sementes, lembra do grão de mostarda. Não, eu quero essa coisa aqui que é grande. De repente a grande é que está podre. A pequenininha está ali cheia de energia. Faço me entender? Isso é no correr da vida, em tudo que estamos fazendo. Por isso a porta estreita. Oi? Por isso a porta estreita. A porta é. A porta é estreita. Olha, restrição, tudo menor. Perfeito. A larga é que está podre. Pelo bom desempenho apresentado, pelo bom cumprimento do seu planejamento reencarnatório, reconquistou tudo que havia perdido e muito mais, o que estávamos falando. Ele tinha uma fazenda enorme, muitos bois, tinha tudo que na fazenda. 10 filhos. 10 filhos. Se não me falha a memória, 7 homens e 3 mulheres. Perdeu a esposa, perdeu tudo de volta. Teve novamente 10 filhos. Reconquistou aquilo tudo em dobro. Olha, é a bondade divina te dando o que você merece. O que nós merecemos? O que nós merecemos? Nós merecemos o que estamos passando. É conquista de cada um. Ele conquistou você. Nós também podemos conquistar. Nós também podemos conquistar. A minha pergunta é, essa reconquista que ele teve foi na mesma existência? Na mesma existência. Jó. É como Jó. É como Jó. Acabou. É Jó. É Jó, na mesma existência. Sabe o que eu pensei na minha cabecinha? E era uma outra existência. Posterior. Oh, cabecinha danada. Na mesma existência. Porque eu achei assim, como ele teve mérito na anterior, ele teve. A reação dele, Não. a atitude dele foi benévola, Na- então na posterior ele conseguiu. Na personalidade de Jó.
na mesma personalidade, Jó, para mostrar que um bom comportamento em uma mesma existência, que você tenha um bom comportamento aqui, você poderá ter acréscimos adiante. Como de Paulo de Tarso. Hein, Roberto? Tira a ideia que os resultados é para a próxima encarnação. Você tem os resultados ainda hoje. Você é espírito. Perfeitamente. Como você E dependendo de todo o contexto, você tem os resultados na próxima. Você falou que para regenerar, mas se você tiver regenerado, você já perfeitamente, você já começa a receber as benesses, sem dúvida alguma. Pode adiar para a próxima. Sem dúvida alguma. Vamos ser felizes agora. Você tem uma situação conflitante, de desespero, aí você melhora. Você melhora, você se conscientiza, passa a ter compreensão, entendimento de tudo. A paz começa a se estabelecer em você. Verdade. Aí aquela afobação, aquela coisa de correria, de ter que resolver, de ficar agoniado, acaba. Acaba. Eu digo isso de cadeira. Porque eu fiz comigo assim. Certo? Então eu posso dizer. É uma realidade. Você recebe as benesses dependendo do teu comportamento na própria reencarnação. Aí nada te tira do equilíbrio, nada te tira do sério. O outro pode estar aqui do teu lado, te ofendendo de tudo quanto é maneira. Você olha para ele, já está orando por ele. Problema sério. Vamos conseguir. Eu tive situações de atender a determinadas pessoas com maior carinho, com a minha maior compreensão, e essa pessoa fez tanta desfeita, fez tanta ofensa para mim, impressionante, não me atingiu um pingo, pelo contrário, eu oro por essa pessoa, quero que ela esteja bem. É impressionante. Não te atinge mesmo. Você sabe o que é não te atingir? É não atingir mesmo. Não é que você atingiu e você está se contando, não. Não atinge. Não fere. A energia passa batida. Ela não chega a ti, não te faz nada. É impressionante. Mas é realidade. É assim que funciona. Você está blindado. Você está blindado, você está noutra sintonia. Então aquela sintonia, ela é imprestável, ela passa batidas, vai embora. Aí volta para quem fez de novo, para ele sentir como é que o negócio funciona. Ele conquistou tudo que havia e muito mais. Na mesma reencarnação, na mesma personalidade. Nessa análise, constatamos o quanto importante é para o espírito encarnado manter-se em sintonia com as leis divinas. Tal recomendação permite levar a contento a existência em curso, até mesmo com a doação de acréscimos não esperados. O que aconteceu com o Jó? Ele não esperava receber mais nada. Mas, olha só. Roberto, mesmo que ele não recebesse, estaria normal, ele não. Porque a riqueza dele já estava. Perfeitamente. Mas é uma demonstração para nós outros e para aquilo do como a coisa pode acontecer. O teu comportamento, o que te permite receber, o que faz contigo, aonde te leva. Quer dizer, você tendo um bom comportamento, você pode conquistar muito mais do que você está querendo conquistar. Para refletir. Aqui eu não vou comentar, só para refletir. Viu? Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias. Velho Testamento.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo de Tarso, Romanos. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Salmo. São atribuídos a Daniel, né? a Salomão, enfim. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Novo Testamento. Mateus. Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aonde está isso? Aonde está isso? Ninguém guardou, né? Ninguém guardou. Agora eu vou cobrar. Não vai ter o retorno, hein? O retorno não vai ser como o de Jó. Olha ali, Mateus 24. O que tem em Mateus 24? O que tem em Mateus 24? Sermão profético de Jesus. Esse aqui é o final do sermão profético. Isso. Não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer mais. Eu tenho sermão profético. Sermão profético de Jesus, Mateus 24. Ok? Então vamos refletir. Reflitam sobre isso que está aí. Vai estar depois do vídeo, vocês poderão pegar. E a situação de Jó. Ok? E quem quiser saber mais sobre Jó, Velho Testamento, lá tem a história de Jó. Eu tenho livro dos Salmos, né? Mas eu não entendo Salmos, não. Você não o quê? Eu entendo Salmos. Eu tenho livro só de Salmos. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Eu vou trazer o livro para mim. Depois eu quero entender. O que ele está dizendo ali? É que a sustentação, você vai buscar a sustentação nas leis divinas, né? E será salvo. De terei respeito, então, eu tenho respeito sempre e cumprir as leis de Deus. Andar dentro daquilo que é a lei de Deus nos orienta. É isso? Falou nada. Ah, Deus do céu. Depois a gente fala mais sobre o Salmo, porque agora nós vamos para o nosso processo reencarnatório, vamos retornar. Estamos praticamente terminando. Depois que terminarmos isto aqui... Desencarnação. Oi? Vamos ver a desencarnação. Nós vamos ver o processo reencarnatório, desencarnatório. Mas, ao longo do processo desencarnatório, também nós vamos falar sobre mediunidade. Vamos falar sobre mediunidade. Vamos rever um pouco de mediunidade. A mediunidade, da forma que precisamos usar no século XXI. Não o fenômeno. Hã? Não a parte fenomênica. Não, fenômeno não precisa, já sabemos tudo, acabou. É fenômeno. Terminando transição planetária, você quer fenômeno? Não tem mais fenômeno. Não, pois é, não tem mais fenômeno. Acabou, não quer fenômeno. Mas ainda tem gente aí fazendo materialização, batendo uma mesa, batendo um batuque. O Jacobson Trovão, tá? Tem um outro Jacobson, não é o Belo, não é o Trovão. Ele é lá de Goiás, né? Então ele faz muito estudo dos médios. Então ele está explicando que o objetivo de Kardec, o fenômeno é o efeito e não a causa. A causa é a mediunidade. Então, você já falou alguma coisa que eu não concordo. O objetivo não é de Kardec. Sim, não, eu sei, é o que ele traz na questão das pesquisas que Kardec estava fazendo. Em relação aos fenômenos, das coisas que aconteciam. Então ele fala assim, ó, psicografia, psicofonia é efeito, não é causa. A causa justamente, todos nós somos espíritos, então todos são médios, porque é uma faculdade psíquica de todo ser humano. Eu vou trazer um resumo, está grandão, mas eu vou resumir que vai ser para você dar no eu acho que eu não estou sabendo explicar. O objetivo da doutrina espírita não é de Kardec, é de Jesus. Não, Jesus eu sei, filho.
É a compilação que ele trouxe. Pois é, mas ele falou errado, porque o objetivo não é de de repente ele Kardec. não falou, filho. De repente só eu que estou colocando. Ah, bom. Então você está errado. Tá bom, bate nela. Dá cascuda. Então, o objetivo não é. A gente precisa ter cuidado com as palavras. Porque as palavras têm energia. Entende? Então, se você fala de uma certa forma isso em público, a pessoa lá vai pensar, pois é, que aquilo tudo está sendo promovido por Kardec. Não é. O objetivo não era de Kardec, o objetivo é de Jesus. Foi ele que trouxe. Kardec foi um instrumento que Jesus usou. E todos os outros. Desde o Velho Testamento e antes do Velho Testamento, todos aqueles enviados que chegaram aqui, e Rama, em Atlântida. Rama foi um espírito que reencarnou, uma personalidade que viveu em Atlântida. E era um enviado do Mestre. Em todo o tempo que o planeta Terra existe, sempre teve enviados. Devia ter lá um Neandertal também que era enviado dele, para ensinar os outros. Olha, por aqui. Jesus mandou tantos enviados, ninguém aprendeu até que viu. Pois é. E nós não aprendemos. Veja como nós somos desobedientes, né? Ele disse, bom, agora eu vou até lá. E levou 4.000 anos contando para chegar aqui ao Sol terrestre. Segundo nos conta o nosso Chico, né? Olha, 4.000 anos. Veja como o tempo terrestre é longo, né? É longo e é curto demais. Bom, vamos em frente então. Então, esse é um slide antes daquele que nós falamos. Foi o último slide que nós comentamos. Uma mensagem de Bezerra. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam na Terra. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana. Não tenha dúvida. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam a terra. Foi o que Jó não lamentou. Examinai a vida do mundo espiritual para a terra e não dos efeitos para a causa. Normalmente as pessoas examinam os efeitos. Aí, o que está acontecendo? Que coisa desgraçada, não sei o quê. Ninguém merece. Agora virou moda essa frase. Qualquer dificuldade, ninguém Do merece. mundo espiritual para a terra. Mas tem espírita que nem considera o mundo espiritual. Você vê na tribuna, eu fico com a função deles na tribuna. Dando ênfase à materialidade e à espiritualidade, como se fosse um efeito. Somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. É o que está acontecendo. Acontecendo comigo, com todos nós. A nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. Não mais tergiversemos. Não nos permitamos mais tombar nos desfiladeiros da agonia pela presunção do egotismo. Olha aqui, Bezerra dando uma severa chinelada no materialismo, na materialidade. Pensa o que tu está fazendo, administra o teu tempo. Você é espírito. Ah, mas é porque só tem esse horário, não tem aquele. Dê outro jeito, usa a inteligência. Deus te deu a inteligência para você trabalhar com ela. Mude o contexto, assuma outra condição. É isso que temos que fazer. E quem disser para mim que não dá para fazer, eu vou dizer que está mentindo, porque eu fiz comigo. Bom, eis a questão. Tem que mudar. É assim que se faz. É assim que se faz. Não dá desse jeito, aqui vai empatar o que eu preciso fazer na realidade, então eu vou mudar isso. Vou agir de outra maneira, vou procurar outro sistema, vou procurar outra forma, usar a inteligência. Para isso temos a inteligência.
Não é à toa, mas não deu, eu tive problema com o meu trabalho, eu tive que fazer isso, porque lá só tem esse horário. Mude as tuas condições. Essa é a questão. Não tem como dizer que não. Certo? Por isso, inteligência. A intelectualidade também é para ser desenvolvida. Aí você encontra uma série de pessoas que falam, mas não dá, porque isso sempre está marcado nesse horário, porque tem que fazer isso nesse horário. Aí me dá vontade de soltar o chinelo, mas aí eu tenho que ir devagar porque é problemático. Meu irmão, você sabe o que é inteligência? Pois é, você tem que desenvolvê-la. Use outros critérios, procure outras formas, procure fazer através de outra metodologia, outra maneira, outro tempo, enfim, cabe a você trabalhar a administração do teu tempo. Quando o teu tempo está voltado e te prejudicando em determinado sentido, você tem que mudá-lo. Então mude. Procure outra maneira. Mas aí vai ser difícil. Pois é por isso mesmo que você tem que usar a inteligência. Gozado, né? Pois é. Trabalhe. Materialismo é ferramenta que justamente trabalha no sentido de te prender. E que você fique preso a determinadas situações que são criadas em torno de ti. E você tem que trabalhar para se desprender dela. Das funções materiais e da prevalência e primazia às questões espirituais, porque elas são as determinantes da tua existência, da tua vida. E você veio a esta reencarnação, está no Evangelho, para aprimoramento, aperfeiçoamento espiritual. Está no Evangelho. Não sou eu que estou dizendo. Então preste atenção nisso. Então, se está no Evangelho e Deus te deu inteligência, porque você já reencarnou como um humano, então use-a. Temos que usá-la. É condição nossa. Mas aí eu vou perder aquilo dali. O que é aquilo dali? Não, aquilo dali é aquela coisa material gostosa. Perca! Qual o problema? Ela vai te acompanhar? Ela vai te acompanhar quando você voltar? Vai não. Pois é, então. Eis a questão. Mas as pessoas, muitas vezes, não querem perder aquele prazer, aquela coisa gostosa. Problema sério, né? Depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque você leva essa imagem para a espiritualidade. O amigo espiritual olha, a coisa é negra. É ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. Falar um pouco nela, né? Entremos por ela, atentando para encontrarmos a casa do Pai, na casa do Pai, o lugar de misericórdia que nos está reservado. Quer dizer, aquele moço que nós falamos que veio vivendo faz não sei quantos milhões de anos atrás. Então, está aí. Tem muito a ver com a história de Jó. Tem muito a ver com a história de Jó. Jó largou tudo isso aí. Para ele não representou nada. Ele não tinha egotismo, não tinha nada disso. Ele estava cuidando dele. Ele estava cuidando dele, espírito. Não é que não cuidasse do seu corpo, tem que cuidar, porque é a tua ferramenta de trabalho. Mas não entregá-la à materialidade, por ela ser matéria. É por isso que o processo evolutivo é solitário, é individual, não tem como. Não tem como. Ninguém evolui por alguém. Não, e você não consegue levar o outro também. Não. Cada um. Você que tem que admitir, desenvolver-se
Né? E para isso tem a inteligência. A inteligência foi dada nesse sentido. Quando você usa pouco a tua inteligência, você se entrega ao materialismo. Você é espírita. Hipoteticamente, vou fazer uma. Você é espírita, ok? Você sabe que você é um ser inteligente. Mas você se diz espírita, mas não cuida de espiritizar-se. Você é pouco inteligente. Ok? Você é pouco inteligente. Você não está usando a inteligência devidamente. E se você falar isso para muitos espíritas, eles ainda vão ficar aborrecidos contigo. A mim pouco me importa. É problema dele, não é meu. Olha o que eu abri no Evangelho. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Está aí. Pronto, precisa mais? Precisa mais? Não é? Está lá no Evangelho, né? Pois é. Veja. Instruí-vos. O que é instruí-vos? Desenvolver intelectualmente, usar a inteligência, fazer o movimento devido para caminhar espiritualmente. É isso aí. Quer dizer, no Evangelho tem tudo. Nós é que custamos muitas vezes, né, a compreender, a ter um entendimento devido. Não devíamos, né? Até porque, há quanto tempo estamos dentro da doutrina espírita? Eu fiz uma coisa. Agora que eu entendi por que apareceu a palavra mudança. Oi? Eu abri o Evangelho, aí eu não gostei do. Quando eu abri o Evangelho, vi a palavra vingança. Estou pensando em vingança, caralho. Vai ver a palavra? Vingança. Ah, vingança. Estava lá no Evangelho. Ah. Aí tá. Ah, não, Jesus, eu não estou pensando em vingança. Eu abri. Aí eu abri o capítulo onde que no final ele fala da questão da instrução do Espírito, que a gente veio aqui para evoluir e tal. E no finalzinho ele diz que o Espiritismo veio nos orientar, nos ensinar. Então ele fala a frase, amai-vos e instruí-vos. Só que agora, aqui, a turma aqui já sinalizou um negócio aqui na minha cabeça, que eu fiz ontem. Pessoal, aqui é povo, hein? Vamos seguir aqui. Os benfeitores espirituais nos amparam no desenrolar da ambientação reencarnatória. Sabemos disso e sabemos como o nosso benfeitor espiritual funciona para nos amparar. Depende de cada um. O amparo que deseja. Depende de cada um. E, evidentemente, esse amparo diz respeito ao comportamento que estamos tendo, as mentalizações que estamos produzindo. Enfim, vimos isso há poucos dias atrás aqui respondendo a uma pergunta, né? O problema dos pensamentos, da tela mental, né? Dos fragmentos mentais que lançamos no espaço, as interferências que atraímos, inclusive do inconsciente coletivo. E muitas pessoas não dão atenção, mas está aí. As energias não se perdem, elas ficam procurando aonde vão. Porém, benfeitores que nos amparam no desenrolar da ambientação reencarnatória. Porém, o espírito que rompe com o seu compromisso e sua ambientação reencarnatória muda a sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos para a sua existência. Neste caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores que iriam acompanhar o desenrolar de sua reencarnação e fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio, o que pode lhe acarretar outros prejuízos. Então, é o que a gente tem falado, e alguns já não aceitaram, e muitas pessoas que estiveram conosco também não aceitaram, mas não é um problema meu. É problema de usar a inteligência e raciocinar um pouco mais. Não, aqui está muito ruim.
eu vou, não, que nada, eu vou morar nos Estados Unidos. E vai, abandona a sua reencarnação no local onde determinado da sua ambientação reencarnatória, lá ele vai encontrar outra ambientação, que não é aquela onde tem os instrumentos necessários ao seu aperfeiçoamento espiritual, porque ninguém reencarna por acaso, ninguém reencarna no local que não lhe é devido. A Valéria, por exemplo, reencarnou aqui no Brasil, porque aqui no Brasil estão os instrumentos que ela necessita. Senão tinham mandado ela para o Japão, para a China, para o Afeganistão, para a Rússia, para a Ucrânia. Mas disse, não, manda esse espírito lá para o Brasil. Para aprender com o Quaresma. É assim. Se tivesse que reencarnar em outro local, reencarnaria. Porque isso faz parte do planejamento reencarnatório. Ah, mas é aqueles que têm planejamento padrão. Da mesma maneira. Porque os amigos espirituais sabem aonde é melhor para aquele espírito, embora ele não tenha participado individualmente no seu planejamento reencarnatório. Não importa. Mas o amigo espiritual está ali justamente para direcionar para o melhor caminho. Tá bom, de telepatia. Oi? Pegou o que eu estava pensando. É isso. Não tenha dúvida. A reencarnação compulsória, da mesma maneira, ele vai ter a reencarnação compulsória no lugar que é melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Agora, aí a pessoa reencarna num determinado país, num determinado lugar, e acha que tem que ir para o exterior. Não são todos que aparecem nas reportagens. Mas observem, muitos que foram para o exterior, foram assassinados, não deu tudo certo, voltou, porque lá está ruim. Observe o que está acontecendo. Observe o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela está mandando todo mundo de volta. Tinha que agradecer o tanto, não reclamar, né? Isso não é por acaso que está acontecendo. Não é por acaso. É porque as pessoas se sentem mal no lugar em que onde estão, elas não sabem o comportamento que devem ter para ir adiante, mas e se sabem, são rebeldes, não aceitam, e aí acontecem as coisas. Roberto, esse perde amparo é definitivo ou é passageiro? Não, ele perde o amparo. Totalmente, 100%. Ele perde o amparo. 100%. Ele perde o amparo porque ele rompeu o compromisso. Então ele fica sem amigo espiritual. Se você rompe um compromisso, você paga pelo rompimento do teu compromisso. Então ele fica sem amigo espiritual. Perfeitamente. Ali ele perde, ele fica ao livre-arbítrio. Cadê? Ali, ó. Fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio. Porque ele fugiu completamente da sintonia com o seu guia espiritual. A sintonia dele não era aquela. Ele está num outro campo de sintonia. Ele assumiu um outro estágio. Então, o guia espiritual não tem o que fazer, porque ele não vai anular o livre-arbítrio. Bom, ele não quis seguir o compromisso do seu planejamento reencarnatório no local onde ele estava, onde nós tínhamos a abrangência de sintonia para com ele. Ele fugiu completamente, saiu daquele campo vibratório para um outro campo vibratório. Então ele assume. Ele assume. Eu não vou pagar minha dívida. Não pagas as dívidas, assume, né? Aquele a quem tinha que pagar a dívida não vai te fazer carinho, vai? Não vai. É isso. E aí ele fica sujeito a tudo. Mas aí acontece o seguinte, como eu já ouvi. Não, mas fulano foi lá para fora, ele está bem, ele tem uma casa boa, ele tem carro, ele tem tudo o que precisa. Eu digo, ótimo. Mas e aí? Perdeu a evolução espiritual, ele volta pior do que quando chegou. Porque extravasou a sua materialidade, o seu egotismo, e não avançou nada espiritualmente, porque ela não tem as ferramentas necessárias à sua evolução.
Vai usar o livre-arbítrio só para satisfação material. Pois é, ele está bem materialmente, mas e daí? E daí? Materialmente? O que acontece com materialmente? Vai para a cova. Não tem como. Está lá o buraco. Ei. Aí depois vai fazer como o Lázaro. Molha o dedo aí. Molha o dedo molhado, eu estou cheio de sede. Não adiantou. Não adiantou. O mendigo que estava ao lado de Isaac, de Abraão. Essa é a parábola. A coisa funciona assim. Porque você tem um compromisso, você faz um planejamento, embora não tenha feito, embora tenha sido padrão, mas você vai reencarnar no lugar que é melhor para você. Ali tem as ferramentas, ali tem a cadeira, tem o outro, tem o carro, tem a casa, tem as confusões, tem as dificuldades que você precisa para o desenvolvimento espiritual. E nós viemos aqui para isso. Está lá no Evangelho. Você reencarnou para aperfeiçoamento moral. E aí? E aí? Diga. Quaresma, eles podem até, quem que saiu do país, eles podem até perder o amparo espiritual. Mas Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona ninguém, nem o assassino, nem o pior terrorista. Ele está sempre para receber o amparo divino. Mas, evidentemente, ele vai resgatar aquilo que fez. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele vai responder pelo seu livre-arbítrio mal utilizado. Não tem como, mas todos estão sob o amparo de Deus. Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Mas, se você desejar sair daqui e se jogar embaixo do carro, você faz. Mas depois, Deus vai te amparar. Deus vai te colocar no lugar onde você vai resgatar essa tua dívida de ter danificado o teu corpo, de ter fugido do processo reencarnatório que você estava porque ter se jogado embaixo do carro. Mas você vai, entre aspas, resgatar isso. Vai ter que se regenerar. E você vai se regenerar como? Você vai se reencarnar em um determinado lugar onde vai ter as ferramentas apropriadas para que você conviva com elas e se liberte desse comportamento. Aprenda a não fazer mais isso. Entende? Então, não tem como. Aí está o amparo divino. O amparo divino, no nosso caso, é justamente esse. Ele sempre te coloca onde tem instrumentos para a tua evolução. Agora, cabe a você, com a tua inteligência, utilizá-los. Deus não vai chegar, olha, fulano, usa aquilo ali, vai Cicano, pega nisso aqui, não. Você terá um amparo. Você terá um amparo do teu amigo espiritual, do teu guia espiritual, a partir do momento que você tenha boa sintonia para que ele possa te inspirar, mediunicamente, aí você tem um amparo dele. Mas se você também não quiser ter um amparo dele, é problema de cada um. É um problema teu. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso até em um determinado momento em que você passa por diversas reencarnações e você começa a despertar realmente para aquilo que é melhor. Quer dizer, aquele que é hoje se diz espírita, mas ele está mais ligado no materialismo, como estávamos falando ainda há pouco. Ele se diz espírita, mas ele se liga mais no materialismo. Ele sabe que tem primazia o espírito. O espírita verdadeiro sabe que a primazia é do espírito. E aquele que está aprendendo também aprende que a primazia é do espírito. Que aquele corpo que ele está usando, daqui a pouco está lá no buraco. Está rindo? Está lá no buraco. Foi. Pois é. Mas você, espírito, não vai ficar no buraco. Tem alguns que ficam por tempo ali, né? Mas não é o caso. Você tem um desprendimento e você vai seguir a tua vida. Então, muitos espíritas cuidam mais daquele corpo que estão habitando do que deles próprios que estão habitando aquele corpo. Estão ali hospedados.
Quer dizer, inteligência tem. Usa a inteligência, meu filho. Usa a inteligência. A primazia não é tua, então usa a inteligência. Dê primazia a você e não ao teu ego. O teu ego, esse teu corpo, é para você ter a ferramenta de trabalho para a tua evolução. Está no livro da codificação, não sou eu que estou dizendo. Então é fácil para o espírita que quer usar a sua inteligência saber como fazer com ela. Só não faz se não tiver vontade. Usar mal o livre-arbítrio. Aí entra o grande leão dele, a vontade, a maior potência da alma. Olha aí. E é a maior potência da alma mesmo. Porque o cara quer fazer porcaria, então ele investe a vontade naquela porcaria. Aí é problema dele. É problema dele. Ele vai depois encontrar em determinada situação, não só na espiritualidade como reencarnado, situações que vão tentar promover nele a libertação daquilo que ele fazia. É assim que acontece com todos nós. Nós vamos encontrando dificuldades, enfermidades, para nos libertarmos de determinadas inferioridades que temos. E aquele que saiu da sua ambientação reencarnatória para um outro canto, ele mais tarde, ele vai ter a compreensão disto. Ele vai entender. Só que ele perdeu a evolução espiritual que estava programada. Está aqui. Aí ele fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio. Imagina você simplesmente se coordenando pelo teu livre-arbítrio. Você vai fazer besteira. Todos nós. Porque nós viemos de situações do passado conflitantes, bem conflitantes mesmo, conflitos. Nós ainda trazemos muitos conflitos. Para repetir os hábitos, vícios naturais que estão em você. Tanto é, Ingrid, que quando nós fazemos o fato do espírito, não é tudo, sabemos, é só uma porção. Porque se botar tudo, a gente morre na praia. Nem, cara, não vai encarnar mais não, sai fugindo. E não dá. Veja, então, é aí que está. Então, se você não aproveita uma reencarnação, por que as pessoas vão para o exílio? Por que esse número que a gente fala sempre aqui, eu não vou nem repetir, porque já está até enjoado de repetir, né? Por que vão para o exílio? Por que vão voltar para um mundo inferior? Por que vão habitar um corpo inferior? Por que vão ter um perispírito inferior ao que estão tendo? Por quê? Justamente por falta de usar a inteligência, desenvolver a intelectualidade, moralizá-la. E muitos vão chegar lá e vão dizer, mas por que está acontecendo isso comigo? Como a gente vê na literatura espírita. Ué, tu não sabe não? Então é mais um problema para você. Sim, porque é a realidade dos fatos. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui não tem novidade nenhuma, está tudo na codificação. Está tudo na codificação. Eu faço questão de estar entregue à codificação. Porque não tem como fugir dela. Não tem. É na codificação que está tudo. Está tudo, não só nas linhas, como nas entrelinhas. Nas entrelinhas. E todo esse contexto da codificação é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Nós temos que trazer o tempo que estamos vivendo. Você não pode analisar a codificação, por exemplo, como ela aconteceu na época que aconteceu. Você não vai analisar em 1857. Você não vai analisar como se estivesse vivendo no ano de 1860. Não vai. Não pode, não tem. O mundo era outro, a ciência era outra. As condições todas eram outras. Então não tem condição. Isso, você hoje não vive aquele tempo, você naquela época não tinha a ciência que você tem hoje. Você não tem. Então, veja, por que a ciência evoluiu? Inteligência, né? A inteligência foi se desenvolvendo ao longo do tempo.
Então é isso que temos que fazer. É desenvolver a nossa também. E compreender melhor a doutrina espírita. Compreender melhor por que somos espíritas. E não, como espíritas, começarmos com uma série de desculpas. Ah, mas eu não posso isso. Ah, mas eu não posso aquilo. Não, porque eu tenho que resolver aquilo outro. Por isso que eu não fui na reunião. Por isso que eu cheguei não sei o quê. Por isso que eu faltei. Errado, você está errando. Você está se condenando a si próprio. Porque Deus te deu inteligência. Arme outro modelo. Procure outra forma. Procure outra maneira. Se você não faz, é problema teu. Não é do outro. Por quê? Como é que você me pergunta por quê? Ah, pelo amor de Deus, você não tem inteligência? Então é ela, com ela que tu tens que trabalhar. Desenvolve-a. Desenvolva-a. Melhor dizendo. É isso aí. Não tem novidade. Ah, mas eu não pude por causa disso, por causa daquilo, porque fulano não sei o quê. Arme outro modelo. Arme outro modelo. Ah, mas fulano pode se aborrecer, é problema dele, não é teu. Faço-me entender. E quem disser para mim que não pode, eu vou dizer que está mentindo, porque eu consegui. Se eu consigo, todos conseguem. Aí é que está o grande detalhe da história. Se você é o pior de todos, conseguiu? Pois é, eu o pior de todos, isso mesmo. Eu consegui. É verdade, isso aí. Acabou. Então, quem disser para mim que não pode, e quem chega, como muitos chegam para mim, não, é porque eu fui resolver isso assim, eu fico calado, para não deixar a pessoa aborrecida, sabe? Mas não cola. Evidentemente, aquilo passa batido por mim. É mais uma desculpa esfarrapada. É simplesmente isso. Sabe? Não pode. Eu vejo que a pessoa é ineficiente com ela mesma. Porque você tem que ser eficiente com você. Você tem que ser eficaz com você. Quando você não é eficaz com você, você começa a fazer o que não presta. A partir do momento que você já conhece qual é o melhor caminho. Então você está se danificando. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando você conhece, a tua culpa é dobrada. Hã? É por isso que o hospital de Eurípides está cheio, com fila, não acaba mais. Problema sério. E as pessoas acham que então está tudo bem. Está tudo bem. Mas é problema de cada um. Não é problema meu, nem eu fico aborrecido com ninguém por causa disso. Cada um faz o que quer. Eu não comando ninguém. Agora, eu procuro me comandar. E então quando eu digo que eu fiz, que todos podem fazer, eu não estou querendo me elogiar, não. É porque se eu consigo, você consegue, ele consegue, todo mundo consegue. Se não conseguir é porque não quer. Acabou. E quem disser para mim que não, dependendo do momento, eu fico calado, para a pessoa não se aborrecer demais. Acabou. Mas a maior parte das vezes, as desculpas que me chegam nesse sentido, elas entram aqui e por aqui elas se vão. Até mesmo porque você não está escutando tão bem para não escutar besteira. Pois é. Deus te deu esse privilégio de escutar pouco para não escutar Pois é. Porque são frequências que não prestam. Agradeço a Deus. São frequências que não prestam. Então elas se vão. Por mim. Agora, é aquele tal negócio, né? Cada um faz o que quer. Cada um é inteligente da maneira que acha que tem que ser. Agora, o espírita inteligente, ele vai se espiritizar. E quem disser para mim que não pode, eu vou dizer que está mentindo. Porque pode. Não faz porque não quer, porque já conhece. Quando você conhece os dois caminhos, um caminho por aqui está cheio de lama, o outro tem um pouquinho d'água, você vai por qual caminho? Você vai pelo que está menos, né? Pelo que está mais livre. Aqui está cheio de lama, não vou por aqui não. Porque você já conhece, não é verdade? Então você já conhece o espiritismo e você conhece o que é materialismo, não conhece? Então você segue por onde quiser. Aí é problema teu. Aí vai para o egotismo, quando falou aqui Bezerra ainda há pouco.
Segue com o egotismo, está aqui, botou na tela. Vamos em frente. Eu acho, Clareza, que as pessoas estão muito presas à questão fora da caridade na nossa salvação. Então a pessoa foca muito nessa questão e acha que é mais assim para fazer a caridade do outro, auxiliar o outro. Tem muito isso, mas não toma para si próprio. Perfeitamente. Não reflete. Quando você vê fora da caridade na nossa salvação, a primeira caridade é contigo mesmo. E a maior parte dos espíritas não faz essa caridade com eles próprios. Não fazem. Qual é a caridade? A caridade é procurar o conhecimento, procurar fazer o melhor, seguir o que está na codificação. Essa é a caridade, por isso está na codificação. Ela amarra a si mesmo. O que faltou? Desenvolver um pouco mais a inteligência, não? Pois é, a inteligência. É isso. E aí quando você fala, pega uma espírita e diz para ele, mas você é espírita mesmo, como eu já fiz? Eu nunca mais vi essa pessoa. Aí ela se aborrece. Mas é uma realidade. Eu não falo isso para muitas pessoas que eu conheço, para que elas não deixem de. Não vão embora. Né? Mas eu lido com muitas pessoas que são assim. Elas se dizem espíritos, mas você não são. Eu sou. Está vendo? Esse já se reconheceu. Aliás, ele tem um compromisso com a gente, né? E não tem aparecido. Se eu falar da minha desculpa, não tem desculpa. Não, desculpa. Não quero. Vou embora. Vai entrar por aqui. Vamos aqui no capítulo 1, não vim destruir a lei, instruções dos espíritos. A nova era. Está lá neste capítulo. Vamos ver. A nova era, trecho. São chegados tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. É aí onde está o problema. As pessoas não querem lutar. Elas vão pelo melhor caminho, aquele mais macio. Aquele, não, aqui por aqui é melhor. Aqui eu não me aborreço. Aí depois vai ver a luta que vai ter. Não, aquelas ideias, não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Entenderam? É por isso que eu gosto muito daquele capítulo, Estranha Moral, está no Evangelho. É preciso refletir quando se lê. É preciso refletir sobre aquilo que estamos mirando, lendo, tentando observar. Porque senão, não vai para a memória. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Vocês estão vendo? Era tudo que eu estava falando. Perceberam como as coisas acontecem? Era tudo que eu estava falando. Perceberam como a espiritualidade nos ajuda? Ajuda a todos nós. Uma vez isso conseguida, a beleza da santidade e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Deu para entender? É por isso que o exílio está lá cheio e vai encher mais ainda. Porque ainda tem 8 bilhões aproximadamente por aqui. Descarta e veja quantos vão para lá. Porque lá atrás já nos avisavam. E eu já avisei para algumas pessoas. Olha, não me chama porque eu não vou lá. Se eu não for,
A graça do Espírito. A coisa é séria. A coisa é séria. É por isso que eu imputo energia naquilo que eu digo, porque eu sinto. Eu venho de uma outra reencarnação que foi turbulenta para mim. Eu venho de uma outra reencarnação que ela me criou grandes dificuldades. E além das grandes dificuldades, ela me proporcionou um despertar que eu trago hoje comigo. Certo? E com essa recordação que eu tenho, com esses momentos que eu vivi, eu procuro passar. E por isso eu imputo energia, porque eu sei o que pode acontecer. A coisa é séria. Não é brincadeira, não. A coisa é muito séria. Então, a dor acontece. O sofrimento é imposto para que venhamos a despertar. É ferramenta de despertamento. Mas não é bom sentido se podemos despertar sem ele. Porque dá a mão ao sofrimento. Leitura de trecho do capítulo A Destinação do Espírito no Brasil. Então, aí para mim, eu descobri a doutrina assim. Pelo que eu entendo como eu era, eu vim aprender que tenho que fazer o seguinte: eu tenho que pagar o mal com o bem, porque eu achava que era o contrário. Ah, me fez mal, vou fazer igual. Olho por olho, dente por dente. Já trocou agora? Que bom, né? Isso é um despertamento. É assim que o despertar vai acontecendo. Isso eu tenho noção. Pois é. E essa tua melhora vai te livrar de muitas dores e de muitas dificuldades, de muitos sofrimentos. Porque você despertou. Quando não desperta, a ferramenta está a caminho. Então, vamos lá, voltar só um pouquinho, e ainda nessa luta. Voltei um pouquinho para trás, sem doutrina ainda, sem entrar estudar. Quando o carro foi roubado da Hilda, né, o que eu fiz? Eu queria que todo mundo que roubou o carro morresse, explodisse o carro. Imagina como é que é isso. Isso aí já está marcado, aí depois você vai ter que... Você vai ter um recorde. Estou falando, então, você está entendendo? Hoje eu consigo entender, perceber, que não adianta eu revidar na mesma moeda, porque eu sou igual a eles. A mesma coisa. A moeda sempre é ao contrário daquela que te é oferecida, quando a que te é oferecida não é boa, não fala do bem, não está com Jesus, não é caminho para o melhor. A moeda é sempre ao inverso. Então eu já percebi, eu consigo fazer essa diferença de quanto eu era agressiva. Eu ainda tenho minhas, mais da rocha um pouco, mas não ataque com a ferocidade que eu fazia. Vamos ver aqui. A ambientação reencarnatória é amplamente estudada pelos espíritos que auxiliam no planejamento reencarnatório de um irmão, para ver quais são as possibilidades de auxiliá-lo, especialmente dentro da educação de contraste, para modificar o seu panorama mental e o campo da sua memória. Vejam, estávamos falando ainda há pouco sobre justamente a ambientação reencarnatória. Não tem como. Se você muda o teu panorama, você fica a mercê do teu livre-arbítrio. Aí é um problema teu. Aí você não avança espiritualmente, porque aonde estão os instrumentos para o teu avanço espiritual é justamente onde você reencarnou. É ali que está melhor. É ali que tem. No outro lugar, você fica a mercê do teu livre-arbítrio, como vimos ainda aqui agora. Ah, mas eu consegui tudo, eu estou bem, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom carro, eu tenho família, está tudo bem. Tá. Segura. Segura na mão de Deus. Aquele buraco continua. Aí começa a ficar dentro daquela música. Segura na mão de Deus. Aí ele vai querer segurar, vai segurar, Deus vai segurar. Vai dar para ele o melhor caminho. Aí vai para o exílio. Não tem como. Não tem como. Você fugiu da tua orientação reencarnatória. Você não evoluiu o que precisava evoluir para chegar na regeneração. O exílio te espera. Mas se você levar os seus Roberto, se você levar os contrastes junto contigo, Hã? se você levar todos os contrastes junto contigo,
mulher, filho, nora. De repente você imputa isso na tua família, né? Aí você é responsável também. Mas os contratos estão juntos, eu vou exercitar junto com ele. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Porque aquele que era o teu contraste, ele pode se desenvolver melhor. Porque você poderia não ser o contraste para ele, mas ele ser para você. Entendi. Ele pode se desenvolver bem. Mas você é que ficou, é que desprezou aquele contraste. Né? Aquela esposa maravilhosa, aquele esposo maravilhoso. Aquela sogra maravilhosa. Aí a gente está vendo isso muito, né? Na época atual, está acontecendo. Né? Nos relacionamentos estão bastante conturbados. Quer dizer, bastante conturbados não só porque aquele que está encarnado já está conturbado, como ele atrai a maior conturbação das falanges que estão aí atuando. Mas aí é o problema dele. Você está atraindo, eu chego. Você me quer junto? Estou lá. Né? Você entrou na sintonia? Eu entro nela. Vai. Então, antigamente, o que eu fiz? Fulano me deixou assim, irritada. Não. Agora eu aprendi, não. Eu entendi assim. Ele não me deixou assim. Eu que não sou controlar minhas emoções. Perfeitamente. Em lidar com a situação. Perfeito. A situação está ali, ela não pode diferir. Você tem que ter o entendimento e a compreensão do porquê. E aí você fica tranquilo. Você não se ofende, você não se aborrece, certo? E você vai procurar resolver da melhor forma possível. Eu não tenho mais certeza. Fulano é culpado. Não, ninguém é culpado. Aí é obsessor, coitado do obsessor, ele não tem culpa nenhuma. A culpa é minha. Eu que sou responsável. Ninguém é culpado de fazer alguma coisa com alguém. Por quê? É porque a atitude. Está no livro dos Espíritos, nós já botamos aqui na tela. A atitude é minha. Deus não permite que você me faça o mal por tua livre e espontânea vontade. Você não consegue fazer. Você só vai servir de instrumento se eu merecer aquilo que você pretende fazer comigo. Porque você está sendo instrumento para fazê-lo. Simplesmente isso. Agora, tem espírita que também não entende isso. Não, fulano está me fazendo mal. Aquele vizinho é um tormento. Poxa, você é espírita, você vai. Deixa eu ver. Problema sério, não? Problema sério. Vejam como as coisas são simplérrimas. Simplérrimas. E muitas vezes a gente não dá atenção. O cara é espírita, reclama do vizinho pra caramba. Esse vizinho não presta, esse vizinho é atormentado. Ele não percebe que o vizinho está fazendo aquilo tudo justamente para que ele controle a sua paciência, ou aprimore a sua paciência, a sua compreensão. É um instrumento. A coisa é muito séria, né? A coisa é muito séria. Aí nós vamos nos remeter a Jó, né? Olha o Jó de novo. Então vejam que tudo o que acontece ao nosso derredor são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual. Tudo, tudo, eu falei tudo, são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento da tranquilidade, aperfeiçoar a paciência, a tranquilidade, aperfeiçoar todas as qualidades, todos os sentimentos que temos. Jogar fora aqueles que não prestam, abandoná-los. É difícil, não? Fulano chega, um tacape, e te dá uma talitada na moleira. Aí você avança nele, não é? Você vai avançar nele. Que sujeito sem vergonha, safado, vai. E aí? Como é que você vê isso? Será que ele te deu por livre e espontânea vontade? Vontade dele de te dar uma paulada na moleira e Deus permitiu que ele fizesse mal a você? Por vontade dele? A paulada que você levou na moleira é porque você estava precisando de uma paulada na moleira. E ele, na sua inferioridade, serviu de instrumento. A inferioridade que ele se encontra serviu de instrumento para que eu te desse. Ele responderá pelo feito? Com certeza. Com certeza. Mas você recebeu uma pancada porque merecias. Desperta agora. Uma paulada na moleira dá para despertar. Não, esse matou, né?
Ah, Deus do céu, vamos em frente aqui. Tá. O eixo do planejamento reencarnatório está fundamentado na ambientação reencarnatória e no grupo de convivência. O grupo de convivência que exerce força determinante de progresso. Entendeu? O grupo de convivência nesse local onde você reencarnou. E o grupo de convivência é um grupo de convivência, são todos. Família, trabalho, seu espírito. É isso. A coisa é muito séria. Vizinhança. Aliás, Richard Simonetti, do livro Atravessando a Rua, quem leu? Então você sabe. Aquele cara que saiu procurando, queria um lugar melhor para viver, né? E onde ele chegava, mas como você, como era onde você vivia? Assim. Aqui é a mesma coisa. Porque o problema não é o lugar, o problema é você. Vejam, as lições já chegaram para a gente há muito tempo. Que esse livro Atravessando a Rua é um dos primeiros livros do Richard Simonetti. Aliás, Simonetti já desencarnou, né? Ele desencarnou, sabe como? Ele ia para o Congresso Espírita, eu lá estava, inclusive, em São Paulo, e de repente a nossa irmã recebeu a notícia de que ele não viria porque ele havia se acidentado. Ele abriu o porta-mala do carro, né, e foi mexendo no porta-mala, o porta-mala riu, puf! E aí ele desencarnou por esse processo. Pô, mas que porta-mala pesada. Pois é. De repente, como bateu na cabeça dele. O obsessor deve ter que Eu não sei como é que bateu na cabeça dele, não sei. Ele acabou desencarnando. Acabou desencarnando. Todos nós lamentamos, né? Porque aí ele não apareceu. Nesse livro Atravessando a Rua, moralmente ele fala assim, bastava você atravessar a rua, bastava você fazer um esforço, bastava, mínimo esforço. É muito bom esse livro. Bastava você. São histórias que Richard Simonetti conta, tem histórias cheias de moralidade, e despertando mesmo para aquilo. Me lembro sempre desse livro, quando eu vejo as pessoas falam de ambientação reencarnatória, me lembro desse livro, claro. Muito bem, está aí. Então veja, eixo do planejamento reencarnatório. Observaram? Ele é o eixo, está fundamentado na ambientação reencarnatória. Então veja, se é o eixo, é o que está comandando tudo. Você foge, e aí? E aí? Não vai sair bem balanceado, né? Pega o fio da meia. Reencarnar no Brasil é o rico estímulo que motiva o espírito a amar a Deus sobre todas as coisas, passando a aprender a amar seu irmão, especialmente quando percebe suas múltiplas necessidades evolutivas, tanto físicas como espirituais. O espírito pode, por sua escolha, se distanciar do ambiente em que foi destinado a viver, e afastando-se, pode ocorrer o enfraquecimento dos liames que o ligam tanto à região que lhe foi destinada, como a seu grupo de convivência, podendo com isso comprometer sua existência. Normalmente compromete. E se você compromete a tua existência, você já pensou em toda a responsabilidade assumida? Porque você fez um planejamento reencarnatório. Você teve contigo ali espíritos, amigos, te orientando. Você assumiu compromisso com eles. Olha a irresponsabilidade que passa a te caber. E vai pertencer a você essa irresponsabilidade. Todo aquele trabalho que fora feito para você reencarnar. O teu mapeamento genético. Aquela turma de espíritos moldando, desenhando os teus órgãos, teu corpo, com tudo que você precisa, mediante o teu planejamento reencarnatório. As pessoas pensam nisso, o espírita pensa nisso, o trabalho que dá o processo reencarnatório. Não é brincadeira, não é pegar o espírito, você vai reencarnar, aqui está teu corpo, pum, não é assim que acontece. Olha a responsabilidade que temos.
passar por todo o processo, o fato do Espírito, trabalhar o fato do Espírito. Aqueles irmãos amigos, traçando tudo, vai para o mapeamento genético, desenhar o teu corpo, olha, preparar o teu organismo para que você tenha condições físicas, materiais, para desenvolver e dar realmente, resolver satisfatoriamente aquele planejamento reencarnatório. E o teu corpo é moldado para aquilo, e você foge. Já pensou a irresponsabilidade? O que nós cometemos quando fugimos do nosso planejamento? Quando mudamos da nossa ambientação reencarnatória? Olha, não é brincadeira. O amigo espiritual, procurar um local onde é melhor esse espírito reencarnar, onde tem melhor as situações para que ele resolva os seus problemas espirituais, a sua moralidade cresça. Observem como é complicado preparar uma reencarnação, não é brincadeira. E aí você chega aqui, vai fazer da maneira que você quer. É por isso que esse turbilhão vai para o exílio, como nós já viemos para cá do exílio. Clarete, então, quando você fala assim, eu me lembro da questão quando você dá aula para a criança, né? Você pega aquele aluno que é terrível de comportamento, de aprendizado, de tudo, você luta e vai, usa vários artifícios para você poder salvar aquela criatura. É a mesma coisa. Aí chega no final, assim, meu Deus, o fulano ainda não consegue. Que coisa difícil. E muitos conseguem, né? Então veja, quando há um descumprimento nosso, nós assumimos uma grande responsabilidade. E é por isso que se fala no exílio. Não é à toa. Não é à toa. Então você tem que mudar. Porque você não está capaz de viver na Terra. Você não está capaz. Você vai lá para aquele outro mundo. Até você aprender, até você despertar, a ser mais responsável com o teu planejamento reencarnatório, com o teu processo reencarnatório. Em suma é isso. Você burlou todo o teu processo reencarnatório, então vai para lá, até você despertar. E lá você vai encontrar ferramentas capazes de te despertar. Se você não despertar lá, você volta para o mundo inferior àquele em que você estava, no exílio. É assim que acontece. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E é por isso que muitos que desencarnam passam milênios, espíritos que passam milênios dormindo para reequilibrar as suas funções mentais. Não é brincadeira não. Milênios, séculos. Esse espírito está demais. Ele fica dormindo. Como se tivesse extasiado lá. Até para ter um reequilíbrio das funções mentais. André Luiz fala sobre isso. A coisa é séria. Hã? André Luiz fala sobre pois isso. É. Vai num pavilhão que eles vão visitar, no Belém do livro. A coisa é muito séria. E as pessoas, o espírita, parece que não percebeu nada. Ele se diz espírita simplesmente porque frequentou a casa espírita. Não, eu trabalhei na mediunidade, mas não sabia nem o que estava fazendo. Eu vi muito disso. Eu já vi tudo na casa espírita. Já vi de tudo. Quando eu falo em relação às crianças, eu tinha um hábito de também colocar responsabilidade neles. Vocês têm que cuidar disso, assim, para eles despertarem para aquilo que é necessário, que ele tem que tomar conta dele próprio. Morar ou reencarnar na região sudeste, prestem atenção, há uma avaliação de regiões, hein? É um desafio para o espírito, pois ele terá que enfrentar todos os desafios sociais, culturais, desenvolvendo sua inteligência, que nós estamos cansados de falar hoje inteligência, né? Mas tem muita espírita. Eu não vou falar o verso. Para conseguir uma melhor aplicabilidade do conhecimento recebido. Então, se você recebe conhecimento, você tem que trabalhar com a sua inteligência para valorizar aquele conhecimento para contigo mesmo primeiro. Faço-me entender? Mas a maior parte dos espíritas não fazem isso. Eles pensam que receber o conhecimento para empregar com o outro. Como falávamos ainda há pouco da caridade.
A caridade primeiro é conosco mesmos. Mas tem espírita que não sabe nem o que é inteligência, porque eu vejo que eles não usam, continuam fazendo da mesma maneira. Passa ano e ano, eu vejo o cara e ele continua agindo do mesmo jeito. Eu digo, não mudou nada. Eu também não falo nada para o cara não ficar constrangido. Ou a cara não ficar constrangida, porque é um problema muito sério. É um problema muito sério. Eu só falo de vez em quando com um, como o Maxwell, por exemplo. Comigo pode falar não. É por isso que Valério. Tem um exemplo que eles dizem assim, como é conosco, nós temos que primeiro pensar e na caridade conosco, para depois, por causa da máscara do avião. Mas observe um detalhe. Observe um detalhe. Por que o Maxwell falou isso aqui agora? Por que o Maxwell falou isso aqui agora? O Bico pode falar, não sei. Por que o Porque Maxwell? nós somos parceiros da encarnação e você me desviou, agora eu vou ter um lugar Porque nessa existência nós já nos conhecemos há muito tempo. Então a gente criou um vínculo de amizade que dá para fazer assim. Fica à vontade. Dá para dizer, eu posso levar, você está fazendo o que não presta, cara. Mas ele vai me entender. Porque a gente já desenvolveu um vínculo de amizade que é muito antigo, tem 45 anos, posso dizer assim. Entende? E com você não tem tanto tempo, mas eu também posso falar. Que a gente já se conhece há muito tempo. Lá atrás das outras épocas. A coisa é muito séria, né? A gente fala assim, a gente brinca, mas a coisa é muito séria e todos nós sabemos disso. Vamos em frente aqui. Como estávamos vendo, né? Pois ele terá que enfrentar todos os desafios sociais, culturais, desenvolvendo sua inteligência para conseguir uma melhor aplicabilidade do conhecimento. É o que estávamos falando. Desenvolver inteligência, mas com isso eu não estou conseguindo fazer assim. Usa a inteligência para ter uma melhor aplicabilidade do que você precisa para você. Se você não usa, é um problema teu. Quer ficar desinteligente, fica. Porque você recebeu a inteligência. E se você não usa, não é problema de ninguém. Nesse caso, podemos perceber que a região está ligada ao eixo reencarnatório do espírito. Ao compararmos as ambientações reencarnatórias dos espíritos que reencarnam em outras regiões, vamos perceber que ali trava outras lutas. Portanto, evidentemente, em cada região do Brasil, você tem lutas diferentes. Vai para a região Nordeste, olha lá, aquele que mora lá no interior, né, botando água, você vê na televisão, são lutas diferentes, porque os espíritos precisam daquela condição. Por isso reencarnaram ali. Ah, mas eu saí de lá e vim para cá e aqui está dando tudo certo. Eu, inclusive, sou um espírita perfeitamente, mas isso acontece. Exceções acontecem. Mas exceções não é para tomar como norma para todos, como regalias para todos, não é assim. Quando exceções acontecem, elas acontecem não porque você promoveu aquilo, não porque você provocou. Faço-me entender? É uma coisa natural que acontece contigo, da mesma forma que você naturalmente come. Ok? Precisa dizer a você, Graça, que você precisa comer? Não. Pois é. É alguma coisa mais ou menos assim que acontece. Mim. Então acontece naturalmente. Tragédias de Santa Maria. É um livro de Bezerra. Ali tem uma história, né? Eu não sei se era um homem ou uma mulher que morava, parece que na África, no outro continente. Depois eles se juntaram e casaram. Veja, moravam no outro continente, lá distante. Não é tragédia de Santa Maria, não é para falar da Santa Maria, não. É um lugar. Entende? Então, mas isso acontece naturalmente. É como eu falei, né? Como você come, como você bebe água. Você não precisa provocar para beber água. Naturalmente você precisa da água. Né? E eu sei, vai beber água. Não é assim que acontece? Então, como eu sei que bebe água, eu vou tomar uma pílula aqui para falar mais um pouco. Ixi, mano, então Quando dou essa pílula, eu fico mais feroz. Tá todo mundo me É mais potente. vai pra lá.
vocês estão verificando que quando eu coloco energia, não é porque eu quero, é porque está na Constituição. Não, todo mundo sabe disso. Eu não gosto de você. Entende? Não muda não, fica assim mesmo, tá bom. Então, pois é. Então aí está. Vamos em frente. Portanto, caso um espírito programado para viver numa região busque outras, enfrenta desafios que não faziam parte de sua programação. É isso que acontece. Estávamos falando sobre isso. Esse afastamento pode pôr sua caminhada em risco. Eu não sei porque esse negócio aqui. Caminhada em risco, pois sente-se enfraquecido perante sua proposta existencial, especialmente no que se relaciona ao seu aprimoramento moral e intelectual. É isso que acontece. Moral e intelectual, ó, porque procurou o que não devia. As riquezas litorâneas que ora vêm sendo descobertas darão ao Brasil sua independência econômica, mas para isso é preciso ter amor à terra, amor à pátria. Isso é o que está lá. Inclusive há uma mensagem do Marechal Deodoro da Fonseca que fala sobre as riquezas no fundo do mar, já há tempo dessa mensagem, e nas montanhas de Minas Gerais. Uma mensagem bem antiga. Eu já trouxe uma vez essa mensagem, falei com vocês a respeito. Lembra disso? Muito bem. Mas isso aqui é só um adendo para nós vermos a terra na qual nos encontramos. Aí a gente fica assim, a pessoa quer sair fora do planeta, quer explorar lá fora, não conhece nem o oceano. Já viu essa tela? Lembra dessa tela? Ah, sim, essa aí. Todos já viram essa tela, não viram? Está aqui de novo. Está aqui de novo. Relembrando apenas, tudo o que falei está aqui. A vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Está aqui. Está aqui. Está vendo? Só que a gente precisa usar uma série de palavras para ver que o nosso despertar acontece. Está aqui. Na codificação. Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Anexe a apenas inteligência. Porque aquele que usar a inteligência, ele vai conseguir chegar num apenas. Faço-me entender? Eis a questão. É preciso refletir. Se você é inteligente, você tem inteligência, e ali está falando apenas, se você não usar a sua inteligência para se aproximar do apenas, você está se condenando a ter problemas, a ter dificuldades. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Que se adquire mais facilmente, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Por isso, reencarnamos. Se não fosse preciso, já me fizeram essa pergunta. Se não fosse preciso, não reencarnaríamos. Deus criaria outras maneiras, que eu não sei quais, ou ficaríamos sempre no mundo espiritual, mas é a maneira de nós nos aproximarmos mais da verdade. Isso tudo aí envolve o respeito, né, com a natureza, preservação das matas. Tudo. As nossas águas, né? Tudo. Tá jogando porcaria nos rios. Porões da consciência. Como vai o teu porão da consciência? Ixi, mano, vai mexer logo aí. Tá tão quietinho. Tava É tão porque ela está mais perto. Eu, a primeira, Deixa aí quieto, deixa eu mexer. Vai mexer.
significadozinho. Ah, já sei. Você pegar arroz que está bem distante. Como vai ter o porão da consciência? Olha o livro. Tempo de Esperança. É o livro da evangelização. Vamos ver o que diz aqui. Pátria sem destinação própria, mesmo sendo pátria de um mesmo continente, existem interesses e perspectivas diferentes de vida. Vemos que a saída da pátria por vários irmãos impede que os porões da consciência se iluminem. Vê? Perceberam? Porque de repente a pessoa se destina ao mesmo lugar onde viveu, onde ela apodreceu a consciência. Faço-me entender? Aonde a sua memória está cheia daquelas coisas imprestáveis, daquele lugar para onde ela voltou. Por isso muitos são atraídos por isso. Ela volta para aquele mesmo lugar aonde ela não se aprimorou. Aquela energia está muito forte dentro em si. Isso acontece. Por isso está aí, olha. Impede que os porões da consciência se iluminem. A consciência permanece a mesma. E o que é a consciência? Aquele pensamento avaliador. Então aquele pensamento avaliador continua estacionário, ou até piora. Porque se a consciência é o pensamento avaliador, é aquele que te leva adiante. Veja, e nós vimos há pouco tempo, quando vimos matrizes, o filtro das consciências, o que vai para a memória, como filtra uma memória, como o filtro da consciência permite que só vá para a memória aquilo que é de melhor. O filtro da consciência dessas pessoas, ele é tão largo que passa tudo. Nós vimos isso, botei no quadro, inclusive, o esquema. Problema sério. Aí vai tudo que não presta, fica na memória, preso, cheio de energia. E aí passa a vigorar, leva, arrasta o ser e ele não se desenvolve. Os porões da consciência não se iluminam. Não se iluminam porque não se renovam. É por isso que tem que se educar a criança quando jovem, porque quando ele vai para a pré-adolescência, ele retoma um pouco da personalidade dele. A pré-adolescência tem uma série de confusões, depois nós falamos sobre isso. Ele entra em conflito até com o que foi falado na espiritualidade e com o que está passando para ele. Problema sério. Muitos voltam para os lugares que sua memória sinaliza. Está aí o que eu estava falando. A coisa é muito séria. Esses espíritos vivem de suas emoções, sem compreender a finalidade maior dos laços que unem a família numa só ambientação reencarnatória. Pura verdade. Aí. Não compreendem. Não compreendem. Ah, minha família está lá no não sei aonde, no Japão, eu estou aqui, mas está tudo bem. A gente se comunica pelo telefone. Mas não é isso. Não é isso que vale. O que vale é convivência, é estar ao lado, é compartilhar aquelas coisas que ali acontecem, aquelas dificuldades. É isso que desenvolve o ser e que faz. Porque aqueles seres que estão ali na tua convivência são os melhores e foram os escolhidos para viverem ao teu lado naquela ambientação reencarnatória. Já viu a responsabilidade? Já viu? Quando eu falo que o processo reencarnatório é de grande responsabilidade, está aí. Aí você foge. Você vai viver no Japão, na China, na Hungria, na Rússia, no Afeganistão, na Ucrânia. E aí? Não, mas eu me comunico, eu estou sempre telefonando, de vez em quando eu viajo e vou lá. E daí? Não é isso. Não é isso, é a convivência. É a convivência do dia a dia. A coisa é muito séria, né? Muito séria.
vivendo de ilusões e emoções, realizam outras buscas que vão lhe propiciar aparentemente uma vida melhor. Aparentemente uma vida melhor, em que as lutas perdem a força educativa e transformadora. Aí, é tudo que estamos falando, não tem como fugir disto. Porque a codificação fala disto. Quem não conseguiu enxergar, vê se enxerga agora. Você enxergou? Então vê se enxerga agora. Eu falei que na codificação está escrito. Por quê? Você não viu? Porque não refletiu. Tem que refletir. Não basta colher as letras e o contexto em que elas se encontram. Tem que refletir. Penetrar nas energias que lá se encontram. Ok? É isso aí. Este talvez seja o último slide de hoje. Relembrando. Você relembra? Não falou? Sim, a consciência e o pensamento ela é bom. Olha botar a onda ali. Pergunta 835 do Livro dos Espíritos. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ok? Então, se a consciência está desastrada, está desregrada, desequilibrada, não está espiritualizada, vejam o que o homem faz. Então, aí chega para pensar, como existe a reflexão, eu vou pensar assim, eu vou fazer isso assim, assim. Será que se eu receber, o que eu vou fazer, será que o outro recebendo vai ser bom? Deixa eu me colocar no lugar do outro. As pessoas estão fazendo assim. Eu vou fazer do meu jeito, não. Eu primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ficamos de falar isso lá em casa, para aqueles que estão lá. Tudo que você for fazer, você tem que pensar no outro. Se for criar problemas para o outro, não faça. Pense numa outra forma, numa outra maneira. Porque o outro é a coisa, entre aspas, mais importante na tua existência. Eu canso de falar isso. Tudo que vamos fazer tem que pensar no outro. Mas antes de pensar no outro, você tem que pensar em você mesmo. Sim, eu estou pensando em mim. Será que isso é bom? Eu estou sendo caridoso comigo? Olha a caridade aí. Olha a caridade aí. Porque caridade, as pessoas pensam que é dar alguma coisa, que é fornecer alguma coisa. Não é isso não. Caridade é você aperfeiçoar os teus sentimentos. Medir o que você vai fazer, de que forma você vai agir. Primeiramente para com você mesmo. Será que se eu fizer assim, isso é bom para mim? Vai ser bom para o outro? Se for bom para você, sem colocar o egoísmo em pauta, ok? É bom espiritualmente. Então, estou falando bom espiritualmente. É bom para o outro. Se for bom espiritualmente para você, é bom para o outro. Se for bom para você, materialmente, pode não ser bom para o outro. Então a gente tem que pensar muito. E aí é onde está o processo de reflexão. Que a maior parte dos espíritas não refletem nada. Não refletem. Aí a letra não diz isso. Pois é, mas a letra não diz meu não. A letra é ABCD, só a letra. Você tem que ver o que foi imputado na letra. Mas o que foi imputado na letra? As energias. Como é que eu vejo as energias da letra no texto? Reflete. Para refletir. Seu Varé, até quem cuida de uma criança, fazendo como a Ingrid fez com o filho, né? Ir ali ensinando a criança a se alimentar direitinho, de uma certa forma,
é uma caridade também, porque a gente está ensinando aquela criança, preparando aquela criança para a vida. Não é? Se no futuro ela tiver um problema sério de saúde, precisar ter uma alimentação restrita, ela vai ter como, vai encontrar uma defesa, porque ela recebeu aquele ensinamento. Então, a gente não pode fazer ao contrário da criança, muitas vezes, que não quer comer isso, não quer comer aquilo, não quer comer aquilo. Né? Então, a gente sendo dura, um pouco enérgica com aquela criança, a gente está fazendo um bem para ela. De uma certa forma, uma caridade também, né? Tudo que você fizer de bom é caridade. Tudo que você fizer de bom para você, para o outro, é caritativo. Ok? Assumamos dessa forma. Primeiramente tem que ser bom para você, porque você só dá o que tem. Só dá o que tem. Né? Agora, se você for uma pessoa irresponsável, que não tem bom senso, insensata, que está com o porão da consciência cheio de coisas que não prestam, como a maior parte da população, por isso é que o exílio vai ficar cheio, já está, e vai ficar mais ainda, certo? Aí é problemático. Então, primeiramente, você tem que verificar se aquilo que você está fazendo é bom realmente para você. Sim. É bom para você? Então, faz tudo. Porque você só dá o que tem. Você só dá o que tem. De repente você tem determinados comportamentos que você acha que é bom e vai fazer com o outro. E não é. Tem que ter certeza. E como é que você tem essa certeza? Eu tenho essa certeza, eu busco essa certeza me sintonizando com a divindade. Você busca essa certeza? Sim. Com as leis de Deus. Isso, orando. Você busca essa certeza com a consciência refletindo. Isso. E aí você tem a certeza. Se tiver compatível com a lei de Deus, é bom. Se não tiver, use a inteligência e modifique. Sim. Para o outro sentido. Eis porque eu estou falando tanto hoje, não é? Nas pessoas trabalharem a inteligência. Porque a maior parte dos espíritas não estão trabalhando a inteligência. Eles acham que o que estão fazendo está bom. E eu vejo que não está. Por que você vê que não está, Quaresma? Você é melhor do que os outros? Não, eu não sou melhor do que os outros. Mas eu já aprendi a fazer muitas coisas que eu vejo que os outros continuam fazendo e estão fazendo errado, porque eu também já fiz. Sim. Mas se eu mudei, todos podem mudar. Essa é a realidade dos fatos. Não tem como ser diferente. Você mudou? Opa, eu vou aprender contigo, cara. Preciso mudar também. Mesmo porque todos nós temos a centelha de Deus, né? Nós somos espíritos e temos que trabalhar nós. Faço-me entender? Eu tenho que trabalhar, eu, espírito. Isto é uma ferramenta. O livro é uma ferramenta para que eu melhore. As dificuldades são ferramentas. As dores são ferramentas. A Valéria é uma ferramenta. É da melhor qualidade. Valéria é da melhor qualidade. Viu, Valéria? Não se entristeça. Aliás, eu estou falando isso, mas não é brincadeira não. A Valéria foi uma ferramenta que me ajudou. Viu? Lá na casa espírita que eu fui fazer palestra e que ela, inclusive, lá estava, ela frequentava lá. Não é? E eu passei por determinados processos lá, não é? E me ajudaram a refletir bastante. Inclusive de eu ser dispensado, né, numa palestra que eu estava fazendo. O senhor acabou o seu tempo. Lembra? Quanta novidade. Assim mesmo. Quanta novidade. Eu humildemente me despedi do pessoal, arrumei minhas coisas e saí. Eu poderia ter entrado em guerra com ela, com a pessoa. Né? Eu poderia ter dito para ela, a senhora era uma mal educada. Eu não falei nada. Porque ela não sabia o que tinha acontecido. E veja, o erro maior foi dela, porque ela chegou atrasada e não sabia o que eu havia combinado com a pessoa que estava dirigindo a mesa.
E eu falei com a pessoa que estava dirigindo a mesa que talvez eu pudesse avançar um pouquinho no horário. A pessoa estava sabendo. E era uma diretora, hein, da casa. Sentou lá no final, chegou atrasada, e quando deu a hora, que era término da hora, ela voltou-se e me mandou pagar, o senhor está passando a hora, já acabou o tempo, não sei. Eu sei lá, não me lembro mais o que ela falou. E ele estava encerrando a palestra, faltava 2 minutos. Ela disse, não, vai parar agora. E eu consegui engolir esse sapo. Calou um pouco aqui na garganta, mas eu consegui. Eu sou testemunha. Quer dizer, mas veja, toda essa situação, agora fala, toda essa situação aconteceu por esse instrumento que aqui está. A Valéria, inclusive, chegava cedo lá para abrir a casa, porque eu chegava lá e ficava sentado na porta esperando que a casa abrisse. Aí a Valéria percebeu isso, passou a chegar cedo para abrir a casa. Quer dizer, você está fazendo parte de um dos instrumentos que me ajudou aqui a receber algumas situações e eu... Bem, vamos encerrar a nossa reunião de hoje, o nosso encontro de hoje. Nós voltaremos a essa mesma tela na próxima reunião. Estamos próximos de terminar essa etapa. Eu não sei se vamos terminar na próxima reunião, porque os assuntos vão se acumulando, vão chamando outros e a gente vai falando, né? Procurando desenvolver o melhor possível. Mas vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo assim: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Mestre, pelo aprimoramento que estamos procurando. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinos que nos chegam. Muito obrigado, Mestre. E assim, de acordo com os textos que vamos procurando, que vamos abrindo, estamos procurando aprimorar a nossa moralidade. Estamos procurando aprimorar a inteligência. Buscar maneiras, buscar formas, buscar modelos melhores para nos aproximarmos da verdade. Para que a liberdade possa enlaçar a nós, espíritos. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Aos amigos espirituais que nos rodeiam, que nos amparam, que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.